Salve, salve turma! Estamos começando mais uma prosa com. Hoje no episódio 75 estou com dois profissionais da área da saúde mental. Me refiro a Márcia Amaral Baiocchi e o Bruno Luiz Guidolin, Dr. Bruno Luiz Guidolin, que vão tratar um pouco sobre o tema Setembro Amarelo, suicídio, doenças relacionadas à mente, né? A mente. E nesse Setembro Amarelo, no último dia do Setembro Amarelo, não menos importante, né? Quem sabe deixamos o último dia para falar desse tema tão importante. Então, conosco aqui, Marcinha, por favor, te apresente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que as pessoas vão estar nos escutando, Isso né? aí. Então é uma satisfação, Jandir, estar aqui conversando contigo, conversando com o Bruno, que é um querido parceiro de trabalho, sobre esse tema tão importante que é o Setembro Amarelo, né? Dividindo o mês em cores, como usualmente a gente faz na área da saúde, para enfatizar, enfim, alguma questão, para dar visibilidade a algumas questões, né? Então, o setembro é o Setembro Amarelo, dentre outros, temos também o Setembro Verde, enfim, mas o Setembro Amarelo visa dar visibilidade. Então, essa questão da valorização da vida, né, das questões dos cuidados com a saúde mental, né, buscando prevenir o suicídio. E acho que é super interessante até a gente estar aqui no último dia de setembro discutindo isso, porque nos lembra que, na verdade, a gente tem que discutir isso de setembro a setembro. Né? Perfeito. É uma questão que a gente tem que tratar o ano todo, mas óbvio que a gente tira um mês para ter, né, um enfoque maior, né? Sim. A Márcia Baiocchi, Márcia Amaral, eu chamo ela de Marcinha Baiocchi, ela é neuropsicóloga, né? E também coordenadora do município no que tange a saúde mental. Então, a gente não fez esse registro aqui, mas então ela tem vasto conhecimento sobre essa questão, né, Márcia? E agora aqui com o doutor também, o doutor Guidolin, também um expert na área, também um atuante, né? Sim. Na área da psiquiatria também. Eu sou psiquiatra do município e também sou professor do curso de medicina aqui da Unijuí, também sou coordenador do serviço de saúde mental do HCI também, né? Então atuo aqui já na região aqui já há um bom tempo também, então, né, junto com a Márcia também, que também é uma colega querida que está comigo aí já há um bom tempo, né, Márcia, trabalhando com a parte de saúde pública mesmo, voltada à saúde mental, então é um tema importante mesmo, é um tema que eu tenho a felicidade de dizer que eu acho que foi um dos primeiros aí, Juí, a falar sobre o tema. Com certeza. Né, a trazer o tema e hoje, né, com a campanha, não foi eu, mas a campanha, né, em si se tornou, né, uma referência no mundo em relação à prevenção do suicídio, né? Então, como a Márcia falou, realmente, saúde mental, e a gente percebe isso como a gente está tendo mais espaços hoje em dia que realmente, antes do Setembro Amarelo, era muito difícil a gente ter esses espaços para desmistificar principalmente algumas coisas em relação à saúde mental, né, os transtornos psiquiátricos. Então, acho que isso que é mais importante, se a gente está nesse último dia de setembro, mas que a gente possa, a gente vai entrar nos outros meses, mas a gente fala aqui, né, saúde mental não tem idade, não tem sexo, né, não tem orientação sexual. Então, assim, a gente tem que tratar isso realmente de setembro a setembro e ter esses espaços, acho que é importante para a gente poder dialogar e desmistificar muita coisa ainda que tem muito preconceito ainda. Desde o começo da carreira de vocês, e me referindo especificamente nessa área, houve primeiro, uma identificação maior dos casos, tanto de suicídio quanto de depressão, e também os investimentos tanto do público, do poder público, que deve certamente estar aquém ainda, em função da demanda, né, muito grande. Então, primeiro eu queria, né, enfatizar que realmente, Bruno, tu foste um dos primeiros, né? Me lembrei quando tu começou aqui em Juí, que eu estava na coordenação do CAPS. 2016. Me lembro que tu foi um dos entusiastas e também queria dizer como tu é um médico disponível também, né? O Bruno, ele vai na unidade de saúde, ele faz grupo de sala de espera, né? Ele está sempre propondo essas tarefas de psicoeducação, que entra bem no que tu nos perguntou, se tem aumentado. Sim, tem aumentado.
né? Eu já trabalho há mais tempo, talvez, na saúde pública, Claro. né? E antes de Juí, em outros municípios, em Panambi, enfim, e vejo que hoje é uma das maiores necessidades de saúde é a saúde pública, né? Tem estatísticas que dizem que do próprio movimento na APS, na atenção primária à saúde, é uma das maiores demandas, né? A gente tem os serviços especializados para os transtornos mais graves, mas na própria APS, né, se atende transtornos menos graves, mas muito prevalentes, e hoje é uma das principais demandas. Sim. E especialmente, né, Jandir, eu gostaria de destacar o pós-pandemia. Né? Eu sei que parece clichê, né? Ai, falando na pandemia ainda. Mas não, é uma coisa que a gente vem observando dia a dia, como no pós-pandemia aumentou o adoecimento mental das pessoas, né? Adultos e principalmente crianças, né? E aí eu lembro que eu e o Bruno também batia muito nisso na época da pandemia, né, Bruno? Que era a quarta, que a gente falava da quarta onda, e às vezes eu acho que as pessoas não davam muita bola porque nós estávamos falando, né? Eu me lembro que eu e tu frisava isso, e é o que a gente está vivendo. E não era, né, Márcia, isso não era informação que vinha da gente, eram estudos da Organização Mundial de Saúde que falavam dessa quarta onda, e a gente alertava muito, falava, e as pessoas não davam tão importância como muitas vezes, né? Sim. E a gente vê que muito embora a gente tem uma rede bastante robusta aqui em Juí, porque nós temos assim, falando em CAPS, a gente tem todos os CAPS que a gente poderia ter. A gente tem CAPS infantil, a gente tem CAPS adulto, a gente tem CAPS AD, a gente tem CAPS 3, que tem hospitalidade, que tem pernoite, que é em Augusto Pestana, mas é regional para nossa região toda. A gente tem leitos de saúde mental nos 2 hospitais públicos. Muito bem servido. Mas acontece que a demanda, ela vem aumentando, né? E mesmo que a gente tenha reforçado muito as nossas equipes, hoje a gente tem equipes para muito além do que as portarias ministeriais exigem, né? Mas mesmo assim, a demanda é crescente, e a gente observa também isso no privado. Sim. Porque tanto eu quanto o Bruno também temos atividades em consultório particular, né, Bruno? E, enfim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Tem uma demanda muito grande, uma procura, inclusive no consultório privado, né? A gente tu falaste da pandemia, tem enchente também, a gente estava conversando fora do ar isso, doutor. Realmente sobre essa parte, né, o quanto isso acelerou. Isso, eu acho que, né, Jandir, aqui a gente estava comentando, né, hoje é mais ou menos, nós temos 49 milhões de brasileiros com algum transtorno psiquiátrico, né, então potencializou sim a pandemia. Nós tínhamos dados antes da pandemia que a depressão seria a patologia que causa mais incapacidade, né, no brasileiro, né, isso ia ser lá em 2030. Né? E isso a gente já está vendo atualmente, né? Então a pandemia acelerou muitos processos que a gente poderia desacelerar, né? Porque eram previsões, né? E ela acelerou, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a Márcia falou dos jovens, né? Dos adolescentes, adultos jovens, né? Se teve uma procura durante a pandemia e pós-pandemia, se aumentou o número de procuras de atendimentos em 150% aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, isso que a Márcia fala, né? Que realmente aqui em Juí, assim, para o tamanho de Juí, né? Nós temos realmente uma organização da RAPS, né? Que a gente fala da Rede de Atenção Psicossocial, muito robusta mesmo para um município de 80 mil habitantes, que a gente não vê isso num município de 300, 400 mil habitantes, e a gente tem essa estrutura no município de 80 mil habitantes. Então, só que não dá conta, mesmo que nós temos os nossos 2 hospitais, com internação particular, com internação convênio, com internação SUS. Nós somos hoje, nem sem psicólogos, né? A gente conta com os colegas, nós somos hoje em 17 psiquiatras aqui em Juí. Né? Então, só que Juí é uma referência regional, né? A gente atende muitos pacientes de fora do município. E a gente sempre, todos os colegas com a agenda lotada, né? Bem realmente, e preocupados também com isso. Né? E hoje a gente tem vários assuntos que nos preocupa dentro do Brasil, né? Foi a pandemia, agora com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? De transtorno de estresse pós-traumático, que foi muito grave,
nessas municípios ali da região dos vales, né, em Lajeado, em Porto Alegre, em Canoas, né, eu fiz faculdade em medicina na UBRA. Sim. E o Matias Velho, né, era o nosso bairro onde nós estudantes de medicina trabalhávamos lá, e eram muitas até pessoas daqui do interior mesmo, que estavam lá já há 20, 30 anos, né, que foram tentar a vida na capital, né, e perderam tudo que construíram naqueles 20, 30 anos, né, e agora reconstruir, como reconstruir, né, então assim, e realmente é muito grave, né? Hoje uma das nossas preocupações grandes também é a questão dos jogos, né? Que os jogos de azar que estão voltando, isso é uma coisa que vai ser falado e muito daqui não digo daqui a anos, daqui alguns meses já está sendo falado, né? Então pessoas apostando nessas bets, assim, e isso é voltado à saúde mental também. Então, como o Setembro Amarelo nos dá a possibilidade de falar sobre vários assuntos voltados à saúde mental, porque como nós estávamos comentando, o suicídio não é uma doença, é uma causa, uma consequência que nós não queremos chegar, de que hoje está sendo provado que o suicídio não vem do nada, não vem do além, não vem, aconteceu, não. Tem vários dados que 100% das pessoas que tentam ou cometeram suicídio e tem um transtorno psiquiátrico por trás. Então, por isso que a gente tem que prevenir e falar sobre esses temas. Exato, né? E isso que o Bruno traz das enchentes é bem importante, porque o Rio Grande do Sul, infelizmente, ele já lidera um ranking que a gente não gostaria de liderar. Porque nós somos o estado com o maior número de suicídios no país. Né? Sim, inclusive em anos anteriores, onde houve um decréscimo do número de suicídios no país, no Rio Grande do Sul foi o estado onde não houve decréscimo, onde até teve um pequeno aumento. Então hoje eu até estava pegando aqui uns dados da epidemiologia do Ministério da Saúde e também do CVV, que no Rio Grande do Sul devam ocorrer em média 12 suicídios por dia. Então é muito, né? Entendo que temos todas as questões dos transtornos mentais e também temos talvez questões culturais que impeçam as pessoas a ir buscar ajuda. Sim. Porque se a gente for ver assim, nós somos um estado que tem uma oferta de serviços de saúde mental muito boa, perto de estados do norte do país, por exemplo, do centro-oeste, onde eu já vi estudos no Brain esse ano de que tem estados lá do norte, do centro-oeste, que tem 2 psiquiatras infantis por estado inteiro, né? E, então, assim, nós temos uma oferta de serviço muito maior, mas mesmo assim nós temos esses números tão alarmantes. Então talvez a gente também tenha que ver alguma coisa da nossa cultura, né? Da cultura do gaúcho, talvez ser um pouquinho mais fechado, de ter resistência em buscar ajuda, né? Quantas pessoas não buscam ajuda, tem preconceito, né? E também talvez uma resistência em cuidar da saúde mental como um todo, né? Porque, bom, os adoecimentos acontecem, os transtornos acontecem porque talvez a gente não tenha hábitos proativos de cuidar da nossa saúde mental antes do adoecimento, né? Porque nós somos um povo mais fechado, a gente não fala muito das nossas vulnerabilidades, não fala muito dos nossos problemas, né? E isso talvez vão fazendo com que as coisas vão se maximizando. Vai, é um somatório. Exatamente, né? Eu tava me lembrando aqui quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em saúde, em 2005, que eu passei um mês em Minas Gerais, né, um projeto do Ministério da Saúde que o Juí participou, que eu passei um mês em Minas Gerais, né, vivendo a rede de atenção à saúde mental de Uberlândia. Enfim, os serviços tinham algumas organizações legais, peculiares, coisas que a gente até trouxe de modelo, mas eu me lembro que o que me chamou mais atenção foi como culturalmente as pessoas tratavam da saúde mental de forma diferente. As pessoas eram mais afetivas, as pessoas falavam, as pessoas se apegavam, né? Eu até me lembro que eu disse, nossa, não que eu não gostei, mas eu sinto que eles se apegaram mais a mim do que eu a eles, porque é diferente. As pessoas lá participavam ativamente de grupos, e aqui, né, a gente vai montar um grupo e a gente tem uma resistência enorme das pessoas em participar, porque parece que é isso, não quero que o outro saiba, não quero mostrar uma vulnerabilidade, né? Então, assim, acho que também são questões pra gente pensar, né? Que, bom, talvez a gente vai ter que deixar um pouquinho essa coraça de lado e começar a falar sobre isso. O Estado, por ser o mais... por levar esse título, essa pecha, de ser o Estado que tem o maior índice de suicídio, né? Se dá também a região de Santa Cruz, uma vez comentaram que tinha a região fumageira,
tinha um alto índice de suicídio. Comprova isso? Há esse entendimento por causa do... Na realidade, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, dessas coisas de não estigmatizar essas regiões, assim, digamos assim, né? Porque tem... Pela cultura do fumo. Que a gente tem que ter cuidado, porque é a questão principalmente dos agrotóxicos, que, né? Então, assim, a gente também vive numa região onde se usa muito o agrotóxico e que já, né, na teoria também já tem estudos mostrando isso, que se aumenta o número de transtornos ansiosos e depressivos. Sim. Que daí a gente entra nesse contexto aí dos transtornos que pode levar ao suicídio. Claro. E aí entra também essa questão cultural da região, claro, né, que a Márcia falou, a região onde tem, hoje no Brasil, né, claro, isso vai mudando muito de região para região, né, porque o que acontece? A gente tem cidades muito pequenas e, consequentemente, um suicídio num município, claro, né, de, sei lá, 2.000, vai dar uma proporção. Claro. Aqui, né, com 80 mil, 2, 3 suicídios vai dar uma proporção menor. Claro. Então, assim, se tem muito isso, assim, mas que mostrou que as cidades aqui no Rio Grande do Sul, onde se tem o maior índice de suicídio, são em regiões com colonização italiana e alemã, né? Mas aí a gente vai entrar. Tipo, são N fatores? Por quê? Porque, bom, a nossa maioria das nossas cidades foram colonizadas por italianos e alemãs, né? Também, sim, né? Sim. Mas aí entra um pouquinho a questão, como a Márcia falou, da nossa cultura, do gaúcho, né? Que daí vai especificar um pouco mais da questão, né, italiana ou alemã, porque o alemão é um pouco mais fechado, sim, um pouco mais, claro, né, um pouco mais reservado, né, o italiano é um pouco mais emotivo, um pouco mais sanguíneo, né, então assim, só que a gente tem a questão do gaúcho, que realmente um pouco mais, realmente, principalmente com os homens, né, os homens são os que mais acometem o suicídio, que são mais graves, né? E são mais violentos no suicídio do que as mulheres. As mulheres tentam mais e os homens, né, cometem mais o suicídio, né? Por quê? Porque eles tentam com arma de fogo ou com enforcamento, né? As mulheres normalmente é por ingesta medicamentosa. Então a gente não consegue muitas vezes salvar o homem ali porque ele é mais agressivo na tentativa. Né? E por quê? Porque tem essa coisa toda do homem ser provedor, né? Da coisa do machismo, do gaúcho, que ainda a gente tem. Sim. Tem mudado, que eu tenho sentido, eu acho que a Márcia também vai concordar comigo, que essa geração nova é uma geração que se cuida mais, se preocupa mais, busca mais o atendimento. Né? Que muitas vezes a resistência é dos pais, que é da nossa geração, né? Que assim não, meu filho não é louco, não, meu filho não precisa, esse entendimento, né? De tipo assim, a geração mais nova tem buscado mais ajuda, tem pedido atendimento com psicólogo, com psiquiatra, né? De poder se entender um pouquinho mais essa nova sociedade que a gente vive desse novo século, né? Então, eu vejo ainda, eu percebo isso, que é um pouco, a resistência é mais voltado a quem nasceu ali da década de, né, 80 70, 60, né? Quem já é de 90 para cima tem buscado, né? Sim. Eu, por exemplo, não faço atendimento em criança e adolescente, mas eu tenho muito adulto jovem, né, de atendimento e acompanhamento, e muitas vezes não é questão só medicamentosa, é questão terapêutica também, né? Sim. E eu acho que isso que eu percebo nessa mudança da geração, é esse entendimento, né, de precisar ajuda. Por exemplo, como a gente está ruim da saúde física, a gente vai buscar um fisioterapeuta, vai buscar uma academia, vai buscar um nutricionista para emagrecer, vai buscar um cardiologista para ver, um clínico geral. Então, por que a gente, quando não está bem, e acho que o que eu percebo isso, assim, principalmente dessa geração nova, mostrando que, olha, não é porque, né, eu tô buscando um psicólogo, um psiquiatra que eu sou louco, né? Então, assim, por exemplo, a gente teve as Olimpíadas agora, muito, né, das atletas, né, de alto rendimento, né? Isso é uma crítica, eu gosto muito de futebol, né? Mas sou colorado, mas um colorado consciente, mas, né, gosto muito do futebol. Quando o time tá ganhando, porque é o técnico do jogador. Quando tá perdendo, é o psicológico. Sim. Aí tu vai ver
qual dos times tem um departamento de psicologia, de saúde mental dentro? Gastam milhões e milhões? Não tem. Psicólogo é só quando a coisa tá... A leiteira tá Não, derramando. né? Mas aí se mostra nisso. Atletas de alto rendimento têm uma equipe por trás para cuidar da parte mental também. Porque é isso que vai fazer a diferença dos segundos que ali eles fazem, né? E tem. Então, assim, como é importante isso também no nosso dia a dia, da gente se cuidar. Não é porque, não, mas eu não sou atleta de alto rendimento. Não, mas para tu te render no teu trabalho, nos teus estudos, tu tem que estar bem contigo e na tua cabeça. Porque é o nosso centro de comando, né? Então, assim, é isso que faz a diferença depois para tu ter um bom rendimento nos teus afazeres do dia a dia, né? Sim. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto, uma comparação, às vezes me torna um pouco repetitiva, mas eu acho que ela ilustra muito bem. Tu escova teus dentes todo dia, Jandir? Sim. Então, se nós fizer essa pergunta, para a maioria das pessoas, elas vão dizer sim. E se a gente perguntar por que, elas vão dizer, porque eu preciso cuidar da minha saúde bucal. Porque se eu não escovar, vou ter cáries, enfim. E o que você faz no teu dia a dia para cuidar da tua saúde mental? Né? Não estou fazendo a pergunta para ti especificamente, mas assim, as pessoas geralmente não sabem responder. Sim. E aí eu sempre digo, eu rezo. Então, é uma coisa boa. A fé é um dos pilares, a espiritualidade é um dos pilares do autocuidado. Vezes não é suficiente. Mas muitas vezes não se faz nada. Exato. Né? Então, por que eu uso o exemplo do escovar os dentes? Porque o Brasil também já foi o país dos sem dentes, né? Sim, e aí conseguiu superar isso. Sim. Com o quê? Com prevenção, né? Escovando os dentes. E o que a gente faz de prevenção da nossa saúde mental? A grande maioria das pessoas, às vezes, elas vivem no piloto automático. Sim. Elas não prestam atenção para suas emoções, para os seus sentimentos. Então, tem N coisas que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer para o nosso autocuidado, que engloba a nossa saúde mental. Tu falou em fazer uma oração. Sim, é um dos pilares do autocuidado. Atividade física, né? As pessoas achavam que antes a atividade física era só pro corpo, pro coração. Também, mas faz super bem pra mente. E outras N coisas. Ter uma boa prosa. Sim. Como é o nome do teu podcast. Exato. Será que a gente tem tirado tempo pra ter uma boa prosa durante a nossa semana que com não alguém? Seja pelo telefone. Exatamente. Olho no olho. Exatamente. Faz toda a diferença, né? O preconceito que vocês estavam falando... se dá... tem algum estudo que é correlacionado à idade? Tipo, um nível, uma camada mais adulta. A gente já sabe que tem um preconceito um pouco maior nos homens, né? Em relação às mulheres. Tem esse estudo também, vocês conseguem identificar um preconceito maior numa classe etária... Uma faixa etária um pouco mais elevada do que os mais novos? E outra pergunta. Relacionado ao jovem, está tendo uma identificação maior do grupo nessa faixa etária mais jovem em função de tudo isso que está posto no dia a dia do nosso dia a dia, seja pelo jogo de azar, seja pelo tigrinho, seja pela baleia azul, seja por essas tantas coisas que tem hoje no nosso dia a dia, tantas oportunidades, né, para desviar o jovem, uma pessoa. Não, acho que sim. Realmente, como eu comentei antes, da parte de faixa etária, a gente ainda percebe. Eu sou da outra faixa de atendimento, né? Eu sou especialista em psiquiatria geriátrica, então assim, eu atendo mais... Gostaria de atender mais idosos, mas ainda eu tenho essa dificuldade desse entendimento, porque muitas vezes as pessoas procuram um neurologista, né? Então, assim, um clínico geral, né? Então, assim, eu sou especialista dentro da psiquiatria, né? Na parte geriátrica, né? Eu não sou geriatra, porque o geriatra é uma outra especialidade, mas dentro da psiquiatria eu atendo mais idosos, estudo mais essa área. Mas a gente percebe, sim. Por quê? Porque tem essa resistência ainda da população idosa, né? Como nós comentamos, que é uma população que tem ainda seus tabus, suas resistências, a dificuldade, entendimento de envelhecer, que é uma coisa que realmente eu percebo isso assim, que a preocupação da geração, por exemplo, que é a geração dos meus pais, que nasceram na década de 50, 60, é uma preocupação que agora, depois de entrar na terceira idade, que eles estão começando a se preocupar com a saúde física, a saúde mental. Então, agora, o que eu percebo é que a nossa geração, que nasceu na década de 70, 80, é uma geração que se preocupa já mais cedo. Né? E a geração da década de 90, 2000, já é muito mais cedo. Tá? Então, assim,
realmente é uma resistência menor, tá? Que a gente vê, assim, né? Eles buscam realmente ajuda. Sim. Isso a gente percebe em números, por exemplo, em atendimentos na emergência, né? Atendimentos em CAPS, atendimento consultório. Realmente eles buscam mais atendimento, né? Então, isso, consequentemente, assim, por quê? Porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade mais rápida, ligeira. Eles nos buscam mais por transtorno ansioso e transtorno depressivo. Não que os outros transtornos, como a bipolaridade, esquizofrenia, elas vão continuar aparecendo, porque são doenças praticamente puras genéticas, né? E a da ansiedade e a depressão também são genéticas, mas são mais influenciáveis, né? São mais do contexto social, né? Sim. Do ambiental, Sim, né? Então, perfeito. assim, são mais... Os gatilhos são mais ambientais. E isso que a gente percebe com a gurizada, né? Então, assim, é uma sociedade mais rápida, rede social, né? Resultado para ontem, né? Então, assim, é uma dificuldade de lidar com frustrações e dificuldades na vida. Sim. E daí tem esses conflitos de gerações muitas vezes. Tipo assim, mas na nossa época não era assim. Claro, porque a sociedade não era assim na nossa época. Sim. Né? Então, assim, é totalmente diferente, que a gente percebe isso também com o adulto hoje em dia. Né? Dessas dificuldades, por exemplo, os jogos de azar é muito isso. É querer tu ganhar instantâneo. Coisa Sim. que tu, sei lá, tu teria que trabalhar um mês, tu ganhar em um dia, né? Então, assim, aquela possibilidade de ganhar, o desejo, e a gente sabe muito bem, né, que isso é uma questão cerebral, porque mexe no sistema de recompensa, que é a da dopamina, que não é algo assim simplesmente, não, liga e desliga, né? Sim. Então, isso a gente percebe muito, isso sim tem tratamento, mas é um tratamento contínuo, um tratamento que exige também esforço do paciente, da família, da sociedade em si, né? Então a gente sabe, a gente tem muitas discussões isso, né, nos congressos com colegas, né, Márcia, assim, com essa questão agora da legalização do jogo, mas assim, da legalização da droga, principalmente da maconha também, a gente percebe isso de... Está sendo negligenciado, né? Exato. Como se fosse uma coisa que não traria dano nenhum, né? Exato. E a gente... E há um estudo também... N estudos, né? Inúmeros. Inúmeros. E que isso que a gente percebe, que está na mão de certas pessoas, essas discussões, que não têm experiência, não têm capacidade técnica de entendimento. Só e nem buscaram. Até buscam, mas é até aquela coisa assim... Aquilo que eu quero ouvir. Exato, mas tem um entendimento, principalmente um entendimento financeiro em relação a isso, né? Porque existe muito dinheiro em relação a isso, né? E vocês... se vê com as bets hoje em dia, né? Então, assim, com a questão da maconha também a gente percebe isso. Só que a gente sabe que isso é um agravante em saúde pública muito grande. Que preço nós vamos pagar, né? Que é isso que nós estávamos falando antes. Porque o investimento em saúde mental, tanto nos planos de saúde, quanto na rede básica, é muito pequeno pela demanda que a gente tem. A Márcia acabou de falar um dado, tipo, que hoje os atendimentos de saúde mental são os que mais têm atendimentos na rede básica. Né? Nós, na rede especializada, a gente vê isso. Se a gente pudesse atender mais, a gente ia atender mais e ainda ia faltar tempo, né? E esse investimento é muito pequeno comparado nas outras áreas, né? Como a oncologia, como a clínica, a cirurgia. A área da psiquiatria, da saúde mental, é pouco investimento para a demanda que a gente tem mesmo. E mata tanto quanto? E mata quanto tanto. Há um dado, número... eu não tenho como te passar, mas sim. Eu peguei até números específicos de suicídio em si, mas a gente sabe que não é só essa a única causa, né? Mas se estima que no Brasil, atualmente, 12 mil pessoas, né? 12 mil e uns quebrados, digamos assim, pessoas tirem a própria vida por ano, né? Então isso é muito, e a gente tem que contar outras coisas, né? Outros adoecimentos que vão levar à mortalidade igual, à incapacidade, né? Pessoas que ficam incapacitadas para o trabalho ou para outras questões, né? E eu acho que é exatamente isso. A sociedade paga um preço muito grande. Porque nem isso, às vezes você olha lá o jogo pelo retorno financeiro que vai dar. Você vê a maconha como uma coisa de menor potencial, sei lá, ofensivo, não sei, né? Mas a gente sabe que quimicamente para o cérebro não é assim que funciona, né? E outras adições, por exemplo, assim, a gente sabe que as redes sociais
produzem também, capturam a nossa rede de recompensa do cérebro, né, Bruno? E também levam a espécie de vícios mesmo naquela liberação rápida de dopamina. Então, a gente às vezes não pensa que, enquanto sociedade, que preço nós vamos pagar por esse modo de viver que nós estamos construindo. A sociedade cobra isso, né? Te cobra beleza, te cobra um corpo assim, um corpo assado. E essa juventude que talvez muitas vezes, e não só a juventude, porque a gente vê a sociedade como um todo, né? Ela não está muitas vezes preparada para enfrentar essa carga toda, mas será que eu vou ser aceito na sociedade assim, ossado? Crianças, principalmente em escola, porque a criança, o adolescente, ele é extremamente... como é que eu posso dizer? Vulnerável. Vulnerável, e também ele sabe instigar, fazer o bullying de uma forma que tu acaba jogando a criança, o coleguinha, lá para baixo, né? Eles não têm ainda esse entendimento. É porque, enfim... eles são muito vulneráveis, tanto quanto vítimas de bullying, como também praticantes de bullying. Sim. Justamente por ainda não ter um sistema, digamos assim, nervoso desenvolvido o suficiente para ter uma antecipação da gravidade disso que estão fazendo. Mas aí eu te pergunto, no nosso tempo existia o tal do bullying, quer dizer, não existia o bullying, não era o nome bullying, porque não tinha, mas tinha essas brincadeiras, ou aumentou? E no nosso tempo a gente sabia levar de alguma forma mais... Eu acho que as duas como coisas, que era isso? Sabe? A minha impressão, assim, que sim, acredito que possa ter aumentado, porque as pessoas estão mais intolerantes e mais agressivas. Mas isso já existia, embora não tivesse esse nome, bullying, mas não quer dizer que não era inofensivo. Né? Eu acho que não é que a gente sabia lidar, nem que a gente não dava bola. Eu acho que a gente engolia e adoecia depois. Porque pensa, a geração que aguentou o bullying calada foi nós que o Bruno disse, nós que estamos adoecendo e temos vergonha de buscar ajuda. Pode ser. Não, eu também concordo com a Márcia. Na realidade, eu acho que é isso, assim, é que a nossa geração não enfrenta e enfrenta sim, que na realidade a gente enfrenta, mas entra realmente o que a Márcia falou. A gente tem, teoricamente, nós adultos temos, né, um amadurecimento, uma capacidade de entendimento maior e de enfrentamento, uns mais, outros menos, né? Mas uma criança, adolescente não, né? Que é a questão do cyberbullying, né? A questão da internet, né? Acho que todos nós aqui, eu quando criança e adolescente, eu era perseguido muitas vezes e tal. Bullying, então, só que eu, dentro da minha casa, eu estava protegido. Exato. Né? Claro. Então, assim, hoje não, mesmo dentro da tua casa, só tem os haters, né? Então, enfim, que ficam, né, potencializando isso. Então, assim, eu acho que isso é o mais grave. Não é que nós não sabíamos, né? E hoje está muito comprovado também. Crianças e adolescentes que sofreram não só abuso sexual, mas abuso moral, abuso físico na infância e adolescência levam para a vida adulta isso. Sim. E o número de transtornos mentais ou de dificuldades sociais em relação a isso é inúmeros. Né? E aí entra essas questões de tentativas de suicídio, de suicídio, porque leva na história, né? Eu tô enviesado, Márcia, sobre uma situação, mas eu gosto muito de falar assim para... Muitas vezes, assim, de forma bem leiga e de forma muito elucidativa, né, lúdica, o que a Disney faz com o filme com Divertidamente, né? Sim. Então, se teve o primeiro, agora se teve o segundo, e foi lançado agora no streaming da Disney, agora o segundo eu vi ontem. Para mim, aquilo ali é o resumo de como é uma questão de um desenvolvimento de uma pessoa. Eu também sou fã, né? fui assistir Então, no assim, cinema. da questão toda dos sentimentos, das emoções, das memórias, né? Do como o cérebro funciona dormindo, acordado, enfim, que isso é uma forma tão lúdica do entendimento que muitas vezes as pessoas... que realmente tem que desenhar, e ali é o desenho. Né? Então, assim, para entender, porque é muito difícil, né? Mesmo entender esses sentimentos todos que a gente tem e lidar com isso no dia a dia. Né? Então, assim, com a questão do bullying, realmente, eu percebo isso. Assim, a nossa geração sofria bastante, mas era
lugares pontuais, e a gente se defendia nesses lugares pontuais. Sim. Que era escola ou na rua, Isso. né? Então assim, eu sei que aquele cara ali tá ali, quando eu dava as palestras sobre bullying, eu falava isso. Né, eu tava indo lá em Campo Novo, tava indo pra piscina, eu vi o cara lá na esquina, eu não ia enfrentar, eu já adorava a quadra, tu entende? Aí o guri ia atrás de mim, eu voltava pra casa. Claro. Então hoje, assim, a questão da internet nos expõe demais, né? Sim. Então expõe nossos filhos, expõe a nossa vida íntima, expõe, né? Então, assim, e isso qualquer um tá à mercê, né? De ser julgado, de ser xingado, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado que sim, causa traumas e traumas muito graves, né? E, de novo, né? Que a gente buscou lá, falou dos atletas, né? Muitos atletas desistiram de competir por causa disso. Saíram de redes sociais por causa disso. Porque, assim, se tu não é o ouro, tu é um incapaz. Né? Isso também tem muito brasileiro, né? Se tu não for o primeiro lugar, segundo é perdedor, tu entende? Então, assim, é nesse sentido, né, que muitas pessoas não entendem isso, assim. E eu percebo isso, que é muito frustrada da sua vida, então, consequentemente, tem que atacar o outro, né? Então, assim, a gente vive realmente tempos bem difíceis em relação a isso. Então, essa busca de se a pessoa está, né, com algum sofrimento, de realmente buscar ajuda, né? Que é isso que a gente fala do sentimento do Setembro Amarelo e do sentimento, né, de ambivalência que a pessoa que pensa em suicídio tem. Porque ao mesmo tempo que ela quer tirar aquela dor, que não é uma dor, que ela sente uma dor, mas não é uma dor física, né? É uma dor emocional, ela quer viver. Então, de a gente tentar aproximar esse sentimento de vida para dentro da pessoa, né, que é a valorização da vida, e tentar lidar com os sentimentos, né, de morte, dificuldades que a gente tem, né? Dizer que a vida é um morangão com chantilly, não estando assim, não é. A gente está mentindo. A gente vai ter essas fases e aí a gente, né, nos fortalecer para que a gente possa enfrentar isso também. A rede municipal da saúde mental, do tratamento, ela identifica, ela trata não só o paciente, mas também toda a família junto. Há um entendimento que a família é importante pro... Sim, Jandir, há esse entendimento, embora muitas vezes a gente não tenha a adesão que a gente gostaria das famílias, né? Porque a pessoa tem que vir até... Exatamente. Embora a gente faça muita busca ativa, né? Mas para te ter um acompanhamento mais efetivo, as pessoas têm que vir e participar, né? Nós temos atendimentos para os familiares nos 3 CAPs, mas é interessante que a gente tem grupos também de familiares, né? Isso que você falou pra mim também. Só que, assim, a gente tem uma adesão muito baixa a grupo de familiares, né? Às vezes, as famílias ainda preferem, né, ter o bode expiatório, que, né, a gente diz, colocar aqui, né, como, não, essa pessoa que é adoecida, ela que tem que se resolver, a culpa é dela, enfim, né? E tem dificuldade de ver que as relações também ajudam as pessoas ou a melhorar ou a adoecer mais, né? A gente tem esse entendimento, mas a gente ainda tem uma resistência bastante grande, assim, de trabalhar as famílias, né? E uma coisa que a gente tem este entendimento, e isso a gente tem aumentado consideravelmente, é os trabalhos de prevenção e promoção. Se eu posso dizer, esses 3 anos e meio, assim, que eu estou à frente da rede, se é um orgulho que eu tenho de dizer quanto isso avançou, que é o que a gente chama, né, de psicoeducação, que é isso que o Bruno fala, que é isso que o Divertidamente faz de uma maneira sensacional, que eu também sou fã, também tem esse viés cognitivo, Bruno. Que a gente precisa educar as crianças e adultos sobre as emoções. Eu não tenho que ficar apavorado. Às vezes as pessoas interpretam qualquer sinal do seu organismo como, sabe, hiperinterpretam aquilo como um sinal muito grave. A gente tem que educar as pessoas sobre as suas emoções, a gente tem que falar sobre isso, começar lá na infância muito melhor, né? Mas se não deu para fazer na infância, vamos fazer na vida adulta, porque a gente tem que levar as nossas coisas melhor. A gente tem que ter relações melhores, mais saudáveis.
E aí isso a gente conseguiu avançar muito, que eu falo de promoção e prevenção, porque a gente tem se aproximado mais, a gente tem feito atividades nos CRAS, nas escolas, nas SFs, hoje a gente tem grupo através da equipe multi, né, temos 3 psicólogos aí que tem justamente esse trabalho de fazer grupos de promoção nas SFs, né. E promoção é o quê? É aquilo que eu não vou falar sobre doença, mas eu vou falar sobre coisas que me ligam à vida, como o Bruno disse. Então é aquele grupo de teatro. Olha que legal, hoje a gente tem aula de teatro, né? Lá no CAPS Colmeia, que era uma coisa que não tinha. E é gravado sketches, e é feito interpretações teatrais, são gravados sketches de humor, onde eu posso rir de coisas do dia a dia. Sim. Onde agora, semana passada, dia 25, a gente teve um evento de toda a rede, de um seminário de Setembro Amarelo, inclusive onde eles fizeram uma sketch sobre a vida deles dentro de um CAPS, falando de coisas que acontecem na sala de espera, sobre coisas que a família traz, que eles trazem de uma maneira, não com ironia, Sim. mas com humor, porque eles estavam rindo deles mesmos, digamos como assim, eles chegaram. como eles chegaram, e como é bom a gente poder olhar com leveza e com humor para coisas da nossa própria vida. Quer dizer que a gente está lidando melhor com isso. Então, isso é promoção de saúde mental. Quando a gente tem uma banda, como a gente tem a banda que ficou famosa já do CAPS AD, Aprendendo a Viver, sim, né? Sim. A gente poder transformar em música que é vida, né? Agora a gente tem um coral no CAPS também, recém-formado há um mês. Então, assim, essas atividades de promoção que às vezes para quem tá de fora pensa, mas por que estão fazendo isso? Porque isso é tão importante quanto o curativo. Sim. O curativo, ele é essencial, mas a gente também tem que trabalhar na promoção para isso, a gente tem que ligar as pessoas à vida. Sim, perfeito. E tudo isso tá ligado a uma melhora de um quadro que é extremamente preocupante, né? Tudo isso é muito preocupante e vocês têm um entendimento e um olhar diferente para tudo isso. Espero que tenha adesão também das pessoas, né? Que as pessoas... outra coisa que eu queria perguntar para vocês para as pessoas que possivelmente vão ouvir o nosso episódio, a nossa conversa e gostariam de procurar ajuda anonimamente, silenciosamente, que não queriam se expor. Até conversei com o doutor antes, se há, e já aproveitando, se há uma classe social específica que é identificado o maior número de suicídio, ou um menor ou maior número de procura, é por essa classe, ou não tem nada a ver com classe social. Eu vou responder a primeira pergunta e vou deixar a segunda pro Bruno. Então, assim, buscar ajuda anonimamente, as pessoas então podem buscar o CVV, que é 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço não é um serviço profissional, é um serviço de voluntários, mas de voluntários que se especializam, digamos assim, nessa arte da escuta, onde eles vão poder fazer uma escuta sem julgamento. Sim. E, inclusive, 24 horas por dia. Então, no horário, às vezes, que os serviços especializados não estão abertos. Sim. E também vão poder indicar para as pessoas onde elas podem buscar ajuda profissional se é necessário. Então, assim, anonimamente no CVV, né? E não anonimamente, que eu acho que é o melhor, porque, né, você tem que ter acesso a um serviço. As portas de entrada, falando em termos de política pública, em termos de SUS, a porta de entrada sempre vai ser a SF do paciente. Então, assim, né, todo mundo está referenciado a alguma SF ou alguma UBS, que são as unidades básicas de saúde. Procura lá, que o pessoal chama de postinho, eu não gosto muito desse nome, mas então procura lá que o pessoal vai estar preparado para avaliar, para ver se é um caso que pode ser atendido lá mesmo, ou se vai precisar ser encaminhado para um atendimento especializado em um dos CAPs, ou até se é uma emergência que vai ter que ser encaminhada, enfim, para a UPA, para o hospital, né, enfim. Então, assim, busque a sua unidade de saúde e também o CVV, né? E sempre colocar, assim, que a gente evitar comentários nocivos, se alguma pessoa nos fala que não tá bem, evitar julgamentos, né? Sempre se mostrar disponível a escutar e disponível a acompanhar essa pessoa se ela precisa de uma ajuda para ir até um serviço, porque a gente sabe que às vezes a pessoa ela tá tão enfraquecida, ela tá motivacional que elas não conseguem sozinha ir, né? Então, assim, evitar julgamentos, mas se colocar disponível para ir junto buscar. Sim. Da questão das classes sociais, eu acho que assim, também eu acho que não é por aí, eu acho que cada classe tem as suas dificuldades, eu acho, né? Então, assim, depressão não tem cara, não tem conta bancária, né? Não tem cor, raça, né? Então, assim,
É isso que a gente percebe. Acho que cada classe tem as suas dificuldades maiores, né? Então, claro que a classe mais baixa tem as vulnerabilidades sociais, né? Família desorganizada, né? Baixa renda, enfim, preocupações voltadas a outras situações sociais. Que isso que é o que a gente atende muito, principalmente nos CAPs aqui de Juí, enfim, né? Quando a gente vai para classes sociais mais altas, aí que a gente muitas vezes recebe é no consultório, né? Enfim, internação. São outras questões que também é voltado a questões sociais, dificuldades com esposa, marido, filhos, né? Emprego, né? Trabalho. Então, assim, não dá para a gente ficar assim, quem é mais, quem é menos, né? Eu acho que é muito isso. Achei muito interessante uma campanha, como eu falei, que eu gosto muito de futebol, teve uma campanha num time da Inglaterra que fez um videozinho, né? Que eram 2 torcedores indo a vários jogos, acho que foi bem aí, né? Mostrado, e falando isso, né? Que depressão não tem cara, né? Que o que tentou suicídio que era o cara mais animado. E o vídeo te dá, né, a sensação que o outro tava deprimido. Sim, né? E não era. E não era. Então, assim, acho que é nesse sentido, né? A depressão realmente é a patologia que a gente mais perde pessoas para o suicídio, que mais, né, como a gente comentando isso, que dessa questão do investimento, a gente não perde tantas pessoas por suicídio, mas a depressão tira as pessoas da sua funcionalidade, do mercado de trabalho, dos estudos, né, da sua parte laboral e funcional. E até do exercício da sua paternidade, às vezes da sua maternidade de uma forma sadia, eficaz, né? E aí vai virar um ciclo, porque daí aquela criança que também está sendo um pouco negligenciada, claro, também. Né? Então Desculpa entra. ter cortado, Não, só mas pra dizer que exato, importante. É uma engrenagem. É isso aí. Então, assim, é isso que é o entendimento que muitas vezes as pessoas não têm, né? Então, assim, tem vários estudos mais mundiais que, assim, a depressão dá um déficit, né, de mais de bilhões de dólares, né? Nos Estados Unidos chega a mais de 5 bilhões de dólares, né? Por quê? Porque tira aquela pessoa jovem que é a mão de obra, muitas vezes tem que realmente financiar ou tem que, né, dar algum benefício para isso, né? Então, assim... E a conta vem. Né? Então, assim, aqui no Brasil a gente vê muito isso também, né? Então, assim, disso, que são pessoas que poderiam ser funcionais, tá trabalhando, tá estudando, tá seguindo sua vida e estão incapacitadas, né? Então, assim, é muito mais nisso que a gente bate na tecla, que nós temos que ter mais investimentos dentro da saúde mental, e não é só dinheiro para remédio, para ter mais CAPs, mais profissionais. Não, é ter qualidade de vida. Então, ter espaços sociais, ter espaços de lazer, ter investimentos em educação, ter outros tipos de investimento, porque a saúde mental é tudo isso. Né? Não é só o atendimento na ponta lá. Não, é o atendimento de melhorar o trânsito, melhorar, né? Porque as pessoas vivem estressadas, né? Então, assim, melhorar né, o direito de ir e vir. Então, isso tudo faz parte da saúde mental. Então, saúde mental a gente não está dizendo só do transtorno, a gente está dizendo de qualidade de vida. E isso que as pessoas, né, buscam, e os governantes deveriam se preocupar com a qualidade de vida do seu, né, do seu munícipe, né, da sua população. Sim. Hoje em dia tu tem que ter um autocontrole muito grande, tu tem que sair de casa. O senhor estava falando e eu estava pensando justamente nisso. Como tu tem que estar preparado para as coisas simples do dia a dia. Por exemplo, o trânsito é uma. Tu pode estar com o trânsito maravilha, bem, asfalto, sinaleira, rótula, tudo ok. Mas tu vai ter uma pessoa que vai acelerar mais que tu, que vai buzinar, que vai te incomodar, ou por receber uma buzina ou por dar a buzina. E quanto isso mexe contigo, e se tu não estiver preparado psicologicamente, tu vai acabar estourando, e é isso, a gente já viu N casos do que pode vir a acontecer, o resultado de uma simples buzina, né? A gente vê como as pessoas estão no extremo do extremo. Tem alguma coisa a ver, o final do ano também as pessoas ficam extremamente com pavio curto, ligeiras no trânsito. Tem alguma relação isso, final do ano, com o estresse, a cobrança da sociedade? Tem. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente percebe, a gente aqui do lado ocidental e principalmente do lado né, da parte sul do mundo, né, digamos assim.
Então a gente tem, o nosso ano começa sempre do começo do ano, né? Sim. Então, assim, a gente sempre tem essa coisa do final do ano, do início de novos ciclos e tal, né? As promessas de final de ano e tal. E realmente, a gente tira períodos de férias maior, né? Porque o nosso período de verão é aqui, né? Mais no hemisfério sul é final de ano, início de ano, né? Então, assim, a gente tem essa questão popular, né? De iniciar ciclos novos, né? Encerrar ciclos, principalmente no final do ano, né? E então esse final de ano sempre aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, já é o último trimestre, um ano, já tá, né, do galera dia a acelera dia. mesmo. Porque tá cansado do ano já, né? Sim. E muitas vezes não tira períodos de férias, de descanso, que é isso que a gente comenta de qualidade de vida, né? De saber se respeitar nesse momento, assim, de sobrecarga que a gente tem, né? Então eu acho que isso que é importante. Mas a gente tem esse hábito que muitas vezes, assim, é engraçado conviver com outras pessoas daí do hemisfério norte, né? Por quê? Porque lá eles têm férias assim, lá... escalonadas, né? Exato. Então, assim, a gente aqui é um perfil de muito, né? De um país em desenvolvimento, de trabalho, né? Então, assim, e aí acaba se sobrecarregando. E essas questões do trânsito, muitas vezes, é o pingo d'água que faltava para o balde transbordar. Sim. Então, são de outras situações que daqui a pouco a pessoa está vivendo e isso realmente acaba desgastando. Então, tem sim essa relação muito pela sobrecarga de um ano, né? E que dependendo da pessoa que não soube lidar com essas sobrecargas, de ter a válvula de escape, de ter a torneirinha ali para diminuir um pouquinho o nível do balde, né? Que daí pequenas coisinhas realmente vai chegar a transbordar e a pessoa ficar adoecida também. Eu fui numa palestra, uma certa feita, do Argenta, empresário da Beira Rio, e ele comentou que os acidentes de trabalho, a gente vai entrar em outra área, mas também tem a ver com a qualidade de vida que tu leva. Que os acidentes de trabalho se dão normalmente, pelo estudo, na segunda-feira. Muitas vezes correlacionado ao teu final de semana. É como tu usa o teu final de semana, os teus horários livres, em vez de te dar benefício. Pelo contrário, chega na segunda-feira, tu estava muito mais cansado porque tu não soube usufruir daquele momento que tu teve livre. Mas aí também entra a questão que eu falava antes do autocuidado, tem tudo a ver com isso. Então, no final de semana eu tiro para daqui a pouco, assim, fazer uma meditação, fazer uma caminhada, ter contato com a natureza, passar mais com a minha família, ver entes queridos, dormir bem, ou eu vou tirar para ir para os extremos, eu vou beber tudo que eu tenho que beber, eu vou comer tudo que eu tenho que comer, eu vou, sei lá, usar todas as substâncias, né, aquela que a gente diz como se não houvesse amanhã, né? Aí é óbvio que eu vou chegar na segunda-feira, eu vou estar muito pior, né? Então, por isso, assim, que é um conjunto, né? Nós temos que ter políticas públicas, temos que pensar no macro, no social, mas também temos que pensar no individual, no autocuidado, né? E aí que é importante em momentos como esse para as pessoas refletirem. O que eu tô fazendo no meu final de semana, então, para melhorar a minha qualidade de vida? É o que tu disse. Eu tô descansando, eu tô me fortalecendo, eu tô preparando a minha semana, eu tô recarregando as minhas baterias, eu tô vivendo como se não houvesse amanhã. Exato. Se eu estiver vivendo como se não houvesse amanhã, tô lá indo apostar, virando a madrugada na internet apostando, bebendo, enfim, segunda-feira eu vou estar mal mesmo, e aí vai ter mais acidente de trabalho mesmo, né? Isso que a gente percebe, e aí entra a questão da qualidade de vida, né? Acho que nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que se entender, se respeitar, se olhar, né, mais, e eu acho que isso falta muito, assim, né? Porque acho que a questão do celular, da internet, acho que vem muito isso também. A gente vê uma discussão hoje, as pessoas nunca vão ficar sozinhas mais, mas elas ficam sozinhas, né? Por quê? Porque a gente não fica mais ocioso. Tendo um celular na mão, é difícil de a gente ficar ocioso, né? Então, assim, olhar para o nada. Muitas vezes o nosso cérebro precisa disso, de simplesmente não pensar em nada, né? Ou não simplesmente ficar ali, né? Olhando para o nada. E é isso que vários, né, enfim, estudiosos, várias pessoas que lidam com questão de criatividade, né,
um período de ociosidade são os períodos mais criativos, que depois vem os períodos mais criativos. Por quê? Porque o cérebro descansa, relaxa, e aí consegue, porque essa coisa de ficar 100%, 100%, conectado. A gente não aguenta. É o método default, o modo default que se diz do cérebro, né? O cérebro, ele precisa estar descansado e ocioso até mesmo para fazer aprendizagem. Sim. Né? Às vezes as pessoas acham, né, que tem que produzir, tem aquela coisa assim, produz enquanto eles estão dormindo. Na verdade, é a maior falácia que existe, né? Se tu não dormir, tu não vai assimilar nada do que tu fez produzindo, né? Então a gente precisa desse ócio. Quantas horas de sono o estudo? Assim, vai É depender relativo? um pouco, que depende um pouco da faixa etária, né, Bruno? Crianças precisam sim. de mais sono, idosos, de um modo geral, já entram em Menos. catabolismo, né, e precisam de menos sono. Mas vamos dizer que, assim, que a Em população adulta, em tese, é o que a OMS fala, 8 horas 8 de horas. sono, né? Na realidade, assim, o que a gente fala isso quando não dá pra tem um número, mas assim, não dá pra também estabelecer isso, né? A gente sempre pergunta quando a gente vai, né, tratar a insônia, a gente pergunta assim, tá, quantas horas tu dorme? Eu durmo 6 horas. Tu acorda descansado? Acho que isso é o principal. Sim. É acordar descansado. Tu está conseguindo a quantidade de horas que tu dorme, é a quantidade de horas que te deixa descansado e relaxado para poder tocar o dia a dia, né, do teu dia ali de que é cansativo. Então, assim, tem pessoas que precisam 10 horas, tem pessoas que precisam 6 horas. Depende do teu metabolismo. Então, é relato. Não dá para, assim, também ficar muito no quantas horas, quanto dá e tal, porque a gente é único, cada pessoa é única, mas, não dá mas saber pra... que isso é importante. É importantíssimo, Isso. mas eu acho que o importante é saber que essas horas são, né, que para te recarregar a tua bateria. Sim. Né? Então, assim, que tu consegue... E um sono de qualidade. Um sono de qualidade, né? Então, assim, tem pessoas que precisam de 10 horas. Ah, mas eu não consigo ter... Então, respeita isso em ti. Bom, tu vai talvez não conseguir, porque... Isso é uma coisa que eu, depois de virei adulto, que eu entendi um pouco, né, das frases que eu ouvia quando criança, principalmente do meu pai. Falava, olha, eu precisava 30 horas do meu dia, porque em 24 eu não dou conta, né? Então, assim, tu vai ter que administrar melhor isso. Então, assim, só que tu tem que entender que tu vai ter que ter um período que tu vai ter que dormir. Né? Então, assim, que tu vai ter que ter tempo para tua família, que tu vai ter que ter tempo pro teu trabalho, que tu vai ter que ter tempo pro estudo. E cada pessoa vai administrar isso nas 24 horas que tem na vida, porque não dá pra gente ter um botãozinho que vai, eu vou parar o tempo aqui porque eu tô atrasado. Exato. Né? Então, não vai parar. A gente saber se respeitar. Acho que isso que eu percebo muito das pessoas quando buscam também o nosso atendimento é de querer ter mais capacidade para fazer mais coisa. E a gente não vai conseguir isso com medicação, né, com a terapia. Não, é a pessoa entender que ela vai ter que administrar isso menor e muitas vezes vai ter que abdicar de certas coisas. Tem que ter prioridades, né? Otimizar o tempo. Exato. E ter prioridades. E prioridades. O que é mais importante, do que eu preciso mais neste período da minha vida? Daqui a pouco vai ter outro período que as coisas vão mudar. Olha, neste período eu vou investir um pouquinho mais aqui, porque eu tô, sei lá, terminando minha graduação, terminando meu mestrado. Então, eu vou investir mais um pouco nisso. Mas isso não pode ser para sempre. Claro. Isso tem que ser, ter metas, ser muito bem pensado. Depois, qual que vai ser a minha prioridade? É o que eu falei antes, o problema é que as pessoas não pensam sobre isso, e não pensam sobre o seu sono, sobre o seu lazer, sobre a qualidade da vida. As pessoas botam isso no piloto automático. E isso não dá mais. A gente tem que pensar sobre essas coisas e ter intencionalidade nessas coisas, né? Pessoal, eu disse pra vocês, uma horinha passa muito rápido. Eu não sei se a gente conseguiu abordar tudo aquilo que vocês vieram preparados para conversar. Se tem mais alguma coisa pra gente, para deixar em voga. Eu acho que a gente conseguiu aqui, é isso que a gente tá querendo, né? Acho que no primeiro momento, né, lembrando assim, quando a gente veio com a campanha de Setembro Amarelo, acho que teve muitas dúvidas, muitos, né, vocês vão incentivar que as pessoas tirem a vida, isso e aquilo, né? E a gente está provando que não aqui. Assim, a gente falou muito pouco sobre suicídio, a gente falou muito em qualidade de vida, muito em saúde mental, muito em, né, o que a gente pode perceber nos dia a dia para evitar, né, que a gente adoeça, como um cardiologista fala, né, em dieta, alimentação, que também isso é saúde mental, como a Márcia falou, né? Então, assim, um pneumologista para falar sobre a questão respiratória, enfim,
né? Então a gente trata de uma, né, ou lida com situações de prevenção e melhora de saúde mental. Acho que isso que a gente tem que focar no Setembro Amarelo. Claro, sempre tentar falar sobre dados, números, porque a gente tem que realmente alertar, porque é uma epidemia, é algo que, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tendo muitas dificuldades, então de a gente ficar, né, os profissionais da área de saúde ficar alertas com esses pacientes, né, com essas pessoas em sofrimento. Então acho que é isso, assim, é mostrar que o Setembro Amarelo é muito mais do que somente a prevenção de suicídio, é falar sobre pessoas, sobre dificuldades e como a gente pode melhorar nosso dia a dia. Então, obrigada pelo convite, Jandir, foi muito importante. Obrigada pela parceria, Bruno, de sempre. E a minha mensagem final é também nesse mesmo sentido que o Bruno, né? Que, como eu iniciei dizendo, a gente tem que trabalhar isso de setembro a setembro, né? Desmistificar essas questões, né? Entender que são coisas que o cuidado com o coletivo e o cuidado individual, eles andam juntos, não é só um nem só outro, né? Eu acho que é as esferas, a sociedade fazendo a sua parte e eu fazendo a minha parte com o meu autocuidado enquanto indivíduo. E relembrar, eu acho que a campanha do Setembro Amarelo desse ano, né? Que é se precisar, peça ajuda, né? Nossa rede está aí, estamos à disposição, como eu falei, né? Porta de entrada sempre é a unidade de saúde mais próxima. E que as pessoas não tenham isso como um tabu, né? Porque saúde mental é saúde, não existe essa divisão que a gente faz aí, né? Saúde é saúde, vamos cuidar da nossa e da nossa população. E que ela está muito próxima, né? Essa doença está muito próxima, às vezes ela está mais próxima do que a gente imagina. Bem próxima. Pessoal, muito obrigado pelo aceite de vocês. Aqui é a Márcia, querida colega e o doutor também. Obrigado pelo aceite. As portas e os microfones vão estar sempre abertos para a gente falar sobre esse tema, que não precisa ser somente no setembro. Exato. A gente, óbvio que o setembro ele fica mais em voga, em suma, por ser o Setembro Amarelo, né? Mas terão outros meses, terão outros assuntos, terão outros... Bom, enfim, o programa está de portas abertas aqui para vocês, mais uma vez. Obrigado. E muito obrigado pelo aceite. Obrigada. Dessa forma, eu me esqueci novamente de pedir para vocês, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais, pode ouvir lá no Spotify também, fiquem bem à vontade, vocês são muito importantes para o crescimento e para nos dar ânimo para a gente continuar levando para vocês cada vez mais episódios e assuntos que estão em pauta aí na nossa comunidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Tem tanta gente que vem de fora também, muita gente faz via Meet as conversas. E então é isso. Uma ótima semana para todos. É uma semana de eleição. Pensem com a consciência que certamente no dia 6 de outubro as urnas falarão aquilo que talvez a gente já saiba. Um forte abraço para vocês, uma ótima semana. Até o dia 7.